Já faz 2 anos que Carlos se foi, e Mariana se viu sozinha em Fortaleza. Com 56 anos recém-completos, ela enfrentava as noites mais difíceis. Após as 22 horas, o único som que preenchia o apartamento amplo era o ranger da geladeira, um legado dos tempos em que vivia com Carlos e Pedro. Pedro, o amigo de infância de Carlos, havia passado a vida inteira com eles, mas agora morava em São Paulo e ligava apenas para manter o contato. Mariana se olhava no espelho do banheiro, sob a luz branca que não escondia nada. O desespero a acompanhava nas madrugadas, subindo pela coluna como um bicho inquieto. Muitas vezes a tensão se aliviava sozinha naquela cama enorme, onde passava horas, mesmo com o celular na mão, assistindo a vídeos. Foi em um sábado abafado, uma semana antes do Natal, que um antigo hábito bateu à sua porta. Ela tinha acabado de sair do banho, a pele ainda úmida e perfumada com óleo de amêndoas. Vestia um roupão de seda curto, azul piscina, quase branco como sua pele. O tecido leve parecia vaporoso, e ela o deixará meio aberto, com a faixa amarrada de forma solta na cintura. Seus cabelos castanhos, ainda molhados, escorriam pelos ombros, umedecendo o tecido do roupão. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. O susto a fez virar de um salto. Parado na entrada com uma chave na mão e uma expressão de quem havia cometido um grande erro, estava Rafael, o amigo inseparável de Pedro desde os tempos de colégio. Com 36 anos, ele praticamente cresceu dentro daquele apartamento. Nos últimos meses havia voltado a aparecer preocupado com ela. Mariana, me desculpe, ele disse, a voz carregada de surpresa. A porta estava aberta e ela gritou, mas a voz dele percorreu seu corpo, dos cabelos molhados até a barra do roupão, que se abriu um pouco mais com o movimento, revelando a curva de seu corpo. O rosto de Mariana corou instantaneamente, e ela não sabia onde enfiar a cabeça. Sua reação foi puxar as bordas do roupão, fechando-o com uma mão trêmula. E por sorte, pareceu que ainda havia tempo. Era engraçado, mas na mente de Mariana aquilo parecia bom. Não conseguia explicar, mas o que aconteceu em seguida a transportou para outro mundo. Rafael pareceu sair do transe e a tensão no ar se tornava palpável. Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir um frio na barriga, um misto de surpresa e algo que ela não ousava nomear. Eu não sabia que você estava em casa, ele murmurou tentando desviar o olhar, mas os olhos dele pareciam atraídos por ela, como se houvesse uma força invisível entre os dois. Mariana sentiu o coração acelerar, e a atmosfera ao redor deles parecia mudar, tornando-se mais densa, mais carregada de possibilidades. Eu estava apenas me preparando para a noite, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas a timidez atraía. O que deveria ser um momento constrangedor se transformou em algo mais, algo que Mariana não conseguia entender completamente. Posso entrar? Rafael perguntou, hesitante, como se estivesse pedindo permissão para cruzar uma linha invisível que separava a amizade da intimidade. Mariana hesitou, mas a curiosidade e a necessidade de companhia eram mais fortes. Claro, ela disse, dando um passo para o lado e permitindo que ele entrasse. O apartamento parecia mais vazio do que nunca, e a presença dele preenchia o espaço de uma maneira que Mariana não esperava. Rafael entrou, e a porta se fechou atrás dele, criando um pequeno mundo só para os dois. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão, e Mariana se perguntava se ele também sentia a mesma eletricidade no ar. Ela se virou para ele, tentando ler seu olhar, mas Rafael parecia perdido em pensamentos. Eu tenho sentido sua falta, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Pedro me contou que você andava se sentindo sozinha. Mariana sentiu a sinceridade nas palavras dele a tocando de uma forma inesperada. É difícil, às vezes. A casa parece tão vazia sem eles. Rafael deu um passo à frente, aproximando-se. Eu estou aqui agora, ele disse, a voz suave. Se precisar de alguém para conversar, eu estou sempre por perto. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas que carregava um pouco da esperança que estava adormecida dentro dela. Obrigada, Rafael. Isso significa muito para mim. O olhar dele se intensificou, e Mariana sentiu um calor subir pelo rosto. O que estava acontecendo entre eles? A amizade que sempre tiveram parecia estar se transformando em algo mais profundo, mais complexo.
Você está linda, ele disse, quebrando o olhar por um instante, como se estivesse tentando se controlar. Mariana sentiu o coração disparar novamente e a atmosfera ao redor deles parecia vibrar com uma nova energia. Obrigada, ela respondeu, um pouco envergonhada, mas também lisonjeada. Você também está diferente. Mais maduro. Rafael sorriu, e Mariana notou como a expressão dele se iluminou. A vida nos muda, não é? Sim, com certeza, ela concordou, sentindo que havia algo mais a ser dito, mas as palavras pareciam falhar. O momento estava carregado de significados não ditos, e Mariana se perguntava se ele também sentia a mesma conexão que ela. A conversa fluiu, e eles compartilharam histórias e risadas, como se o tempo não tivesse passado. Mas havia uma tensão subjacente, uma expectativa que pairava no ar. Mariana não sabia como lidar com isso, mas a presença de Rafael a fazia sentir-se viva novamente. Era véspera de Natal, e a casa de Mariana estava decorada com luzes que piscavam suavemente, criando um clima acolhedor. Ela estava ansiosa pela visita de Rafael, um amigo de longa data que sempre esteve presente em sua vida, especialmente nos momentos difíceis. Quando ele chegou, trouxe um saco plástico cheio de frutas, erguendo-o como se fosse um escudo. Rafael, espera um instante, ela disse, sua voz saindo mais fina do que pretendia. Sem esperar uma resposta, fugiu para o quarto, fechando a porta com um clique suave. Encostou as costas na madeira, sentindo o coração disparar e um formigamento percorrer seu corpo. Tentava se recompor, mas sabia que estava sendo boba. Minutos depois, decidiu sair do quarto. Vestia uma calça de linho clara que caía suavemente sobre suas pernas e uma camiseta justa que acentuava suas curvas de maneira discreta. Para disfarçar a cor que subia ao rosto, aplicou um pouco de base. Seu cabelo ainda estava úmido e solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ao entrar na sala, encontrou Rafael olhando para uma foto na parede, mas seu corpo rígido denunciava o nervosismo que ambos sentiam. Mariana se dirigiu à cozinha para preparar um café, seus movimentos conscientes demais, como se cada gesto estivesse ensaiado para aqueles olhos que a observavam. Desculpa de novo pela chegada sem avisar, disse Rafael, parando na porta da cozinha. Ele havia tirado os sapatos, um hábito antigo, resultado de anos sendo tratado como parte da família naquela casa. Está tudo bem, Rafael. A porta realmente às vezes não pega no trinco. O Carlos sempre falou que ia arrumar, respondeu ela, sentindo o peso do nome do falecido marido pairar no ar. Um silêncio caiu sobre eles, e foi Rafael quem quebrou o gelo. É estranho, né? Entrar aqui e não ouvir aquele seu bem-vindo ponto. Ele usou a mesma expressão que Mariana sempre usava com Carlos. Ela se virou, entregando a xícara de café a ele. Seus dedos se tocaram por um instante, e a mesma corrente elétrica do primeiro encontro percorreu seu braço. Desta vez, nenhum dos dois recuou. As coisas mudam, sussurrou Mariana, retirando a mão devagar. Algumas coisas ele concordou, seu olhar escuro e intenso mergulhando no dela. Você está incrível, Mariana. Diferente, mas leve. Mariana baixou os olhos para a xícara, o coração acelerado. É o roupão novo, brincou, tentando aliviar a tensão com uma piada fraca. Rafael não sorriu. Não é o roupão. A conversa fluiu, mas com um ritmo diferente. Já não falavam mais sobre Pedro ou Natal. Rafael compartilhou sobre o trabalho, a pressão de ser gerente, e a solidão que sentia em seu apartamento. Mariana, por sua vez, sentiu uma válvula abrir dentro de si. Desabafou sobre o silêncio das noites, o peso de cuidar de uma casa sozinha. Eram coisas que nunca tinha dito a Pedro, para não preocupá-lo, mas agora saíam com uma naturalidade que a assustava. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas, e Mariana percebeu que a presença de Rafael a fazia sentir-se viva novamente. O café esfriava na mesa enquanto eles trocavam olhares, cada um tentando entender o que estava acontecendo entre eles. A conexão que sempre tiveram parecia estar se transformando em algo mais profundo, mais intenso. Quando a luz do dia começou a se apagar, dando lugar ao crepúsculo, Mariana sentiu uma onda de coragem. Vai ficar para o jantar? Posso fazer aquele ensopado de carne que você adorava? Perguntou, a voz um pouco hesitante, mas cheia de esperança. O rosto de Rafael se iluminou,
e ela percebeu que seu coração disparou. Você está brincando? Ainda lembra da receita? Ele parecia genuinamente surpreso e animado. Algumas coisas a gente não esquece, respondeu Mariana, tentando esconder a emoção que a invadia. Enquanto mexia a panela, Rafael se aproximou oferecendo ajuda. O espaço da cozinha era pequeno, e os corpos deles se roçavam de vez em quando, mas isso não parecia estranho. Era como se a presença dele a fizesse sentir-se viva novamente, como se o peso dos últimos meses começasse a se dissipar. O jantar se transformou em uma cerimônia silenciosa, onde cada garfada e cada gole de vinho carregavam significados ocultos. Mariana sentia o olhar de Rafael sobre ela, como se ele estivesse a tocando com os olhos, percorrendo a linha do seu pescoço e a curva dos seus lábios. A atmosfera estava carregada de uma tensão que ela não conseguia ignorar. Quando terminaram, Rafael se levantou e se aproximou dela, pegando seu prato. Deixa comigo, disse, com um tom de voz mais grave que a fez estremecer. Você é meu convidado, Rafael. Não precisa. Eu quero, respondeu Mariana, tentando manter a leveza na conversa. Eles ficaram de frente na pia, lavando a louça em um silêncio que era tudo menos quieto. Era um momento bom, quase reconfortante, mas Mariana sentia suas pernas fraquejarem, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. Foi então que, sem querer, Rafael encostou a mão molhada no antebraço dela. Um suspiro involuntário escapou de seus lábios, quebrando o último fio de contenção que ainda existia entre eles. Rafael congelou, mas não se afastou. Em vez disso, virou-se lentamente, encarando-a com uma intensidade que a deixou sem palavras. Os olhos dele estavam escuros, as pupilas dilatadas, refletindo a luz suave da cozinha e a confissão silenciosa que pairava no ar. Mariana, ele disse, e seu nome nunca soou tão cheio de significado. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Ela não conseguiu responder, o coração batendo forte no peito. Como poderia? Aquele momento era real, palpável, e a distância que antes existia entre eles parecia ter desaparecido. A tensão entre eles era quase palpável, e Mariana percebeu que havia algo mais profundo se formando. A conexão que sempre tiveram estava se transformando em algo novo, algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Mas naquele instante, tudo o que ela queria era que ele ficasse ali perto dela, compartilhando aquele espaço que agora parecia tão pequeno e ao mesmo tempo tão cheio de possibilidades. A luz suave da cozinha iluminava os rostos de Mariana e Rafael enquanto eles lavavam a louça juntos. O calor da proximidade deles era palpável, e a tensão no ar crescia a cada segundo. Quando Rafael, sem querer, encostou a mão molhada no antebraço de Mariana, um arrepio percorreu seu corpo. O olhar dele, intenso e profundo, a fez sentir que o mundo ao redor havia desaparecido. Mariana, ele disse, e o jeito que pronunciou seu nome fez seu coração disparar. Era uma afirmação, uma promessa silenciosa. Ela não conseguiu responder, perdida na intensidade daquele momento. A distância que antes parecia existir entre eles agora se tornará insignificante. Foi então que, em um impulso, Rafael se inclinou para mais perto. Os lábios dele tocaram os dela em um beijo suave, mas cheio de significado. Era como se ele estivesse descobrindo um novo mundo, e Mariana sentiu uma onda de emoções a invadir. Os lábios dele eram surpreendentemente macios, e a reverência com que ele a beijava a tocou profundamente. Ela mal conseguiu engasgar com a água que ainda estava na garganta, mas não se importou. Ele a conduziu para fora da cozinha, pelo corredor escuro, até seu quarto. A atmosfera estava carregada de expectativa. Tem certeza? Perguntou ele, sua voz rouca e cheia de emoção. Mariana, em resposta, levantou a barra da camiseta, deixando-a escorregar pelo corpo e cair ao chão. Estava apenas de sutiã e uma calça de linho leve. Ela sentiu que seu corpo não era mais o mesmo de anos atrás, mas não se importava. Havia marcas e curvas que contavam sua história, e sob o olhar de Rafael, ela se sentiu linda, como se estivesse em uma das fotos que sempre sonhou. A transformação dentro dela era palpável, e a insegurança que a acompanhava há tanto tempo parecia dissipar-se. Rafael abaixou a cabeça, mas não era um gesto de submissão. Havia uma fome em seu olhar que a deixava sem palavras. Ele derrubou um copo acidentalmente, mas isso não importava mais.
Mariana se sentiu livre, como se estivesse se despindo de mais do que apenas suas roupas. O tempo parecia desacelerar enquanto ele a observava, seus dedos deslizando lentamente pelos cabelos dela, como se estivesse lavando cada preocupação que a atormentava. Quando ele se levantou para pegar o copo, Mariana percebeu a magnitude do que estava acontecendo. Um pensamento rápido cruzou sua mente. Meu Deus, isso é intenso demais. A emoção a envolvia, e ela não sabia se conseguiria suportá-la. Rafael percebeu sua hesitação e com um tom suave disse: relaxa. Vamos devagar. Só você no seu tempo. As palavras dele eram como um bálsamo, e ela sentiu que ele realmente entendia a profundidade do que estavam compartilhando. Era um preenchimento que ia além do físico, tocando o centro de sua solidão. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o braço de Rafael jogado sobre ela, sentindo o peso e o calor de seu corpo. O cansaço a invadia, mas havia uma sensação de paz que a envolvia. Eles continuaram a viver na cozinha, preparando um café da manhã simples, mas repleto de sabor, pão fresco, linguiça e um café maravilhoso que exalava aroma pelo ar. Enquanto conversavam, a conexão entre eles se tornava mais forte, e Mariana percebeu que estava pronta para explorar essa nova fase de suas vidas. O dia prometia ser cheio de descobertas, e ela estava disposta a se entregar a cada momento. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina que, embora leve, trazia consigo uma complexidade emocional. Rafael vinha frequentemente, e os dois desfrutavam de momentos juntos, mas as conversas após esses encontros eram estranhas, carregadas de um peso que Mariana não conseguia ignorar. Ele falava sobre morar juntos em um apartamento maior, um sonho que parecia mais uma viagem de sua mente do que uma realidade palpável. Rafael, para de ser bobo, Mariana disse certa vez, enquanto secava o suor do pescoço com uma toalha após uma sessão intensa de exercícios. Você realmente vai trancar seu futuro com uma mulher que já está na casa dos 60? Pense com a cabeça. Ele ficava irritado, os olhos escurecendo com a frustração. Você não entende o que vem do coração, ele retrucava, mas Mariana sabia que ele estava apenas tentando justificar uma necessidade que ambos sentiam, a busca por afeto e conexão. Contudo, ela era madura o suficiente para perceber que isso não era suficiente para construir uma vida sólida. Quando Rafael anunciou que havia recebido uma proposta de transferência para São Paulo, Mariana não ficou surpresa. Na verdade, sentiu um alívio, como se estivesse vendo uma saída clara. Vem comigo para São Paulo, ele pediu, seu olhar sério e esperançoso. Não vou, ela respondeu sem hesitar. Isso aqui já durou mais do que devia. Foi bom, me serviu, me tirou de um buraco, mas acabou. Naquela última noite a atmosfera era calma. Eles se sentaram no sofá tomando uma cerveja, trocando palavras sobre trivialidades e compartilhando conhecimento, como se estivessem se preparando para um adeus. Mariana já estava se despedindo mentalmente, sabendo que aquele capítulo estava chegando ao fim. Quando Rafael saiu pela última vez, ela fechou a porta e sentiu o silêncio do apartamento a envolver. Nos dias seguintes, decidiu se livrar de tudo que lembrasse ele. Jogou fora os lençóis que ainda guardavam o cheiro dele e limpou a casa inteira. Não era raiva, mas uma necessidade de higiene mental. Mergulhou de cabeça em um curso de instrutora de yoga, não por uma busca espiritual, mas como uma forma de encontrar um novo caminho profissional, algo que fosse exclusivamente seu. Um ano depois, abriu seu próprio estúdio. O novo começo parecia uma piada, mas era a verdade que ela precisava. No dia da inauguração, recebeu uma enorme coroa de flores. O cartão dizia: sucesso, Rafael. Ela deixou as flores na mesa por um tempo, mas depois as jogou no lixo junto com a embalagem. Aquele capítulo não tinha mais nada a dizer. Agora, olhando para trás, Mariana não se arrependia. O tempo que passou com Rafael foi como um remédio amargo que, embora difícil de engolir, fez efeito. A tirou do lugar estagnado onde estava. Mas a verdadeira cura veio quando decidiu caminhar com suas próprias pernas. A solidão ainda aparecia de vez em quando, mas agora era um espaço que ela escolhia como preencher, e preferia fazê-lo sozinha. Com um sorriso no rosto, ela se despedia de um passado que a moldou, mas não a definiu. Mariana estava pronta para o que o futuro lhe reservava, e isso era o que realmente importava.
Mariana observava o movimento da cidade pela janela do seu estúdio de yoga, localizado em um bairro tranquilo de São Paulo. O sol da manhã iluminava as ruas, e ela sentia uma energia renovada. As aulas estavam lotadas, e a sensação de ver pessoas se conectando com seus corpos e mentes a preenchia de alegria. Era um novo começo, e ela estava determinada a fazer disso algo especial. Certa manhã, enquanto organizava os tapetes de yoga, uma nova aluna entrou. Era a Ana, uma mulher de cabelos cacheados e olhar curioso. Mariana a recebeu com um sorriso caloroso. Bem-vinda! Estou feliz que você esteja aqui. Vamos começar com algumas respirações profundas. Ana sorriu de volta, um pouco nervosa, mas logo se deixou levar pela atmosfera acolhedora do estúdio. As aulas se tornaram um espaço de troca, onde Mariana compartilhava não apenas posturas, mas também histórias de superação e autoconhecimento. Com o tempo, Ana se tornou uma frequentadora assídua, e as duas desenvolveram uma amizade. Em um dos dias ensolarados, após a aula, Ana convidou Mariana para um café em uma das muitas cafeterias charmosas da Vila Madalena. Você precisa experimentar o café com leite de cocô. É incrível! Disse Ana, animada. Mariana aceitou o convite, feliz por ter alguém com quem compartilhar suas novas experiências. Sentadas à mesa, cercadas por plantas e o aroma de grãos frescos, as duas conversaram sobre suas vidas. Ana falava sobre seus desafios no trabalho e como a yoga a ajudava a encontrar equilíbrio. Mariana, por sua vez, compartilhou suas inseguranças sobre o estúdio e como, apesar de tudo, estava finalmente se sentindo realizada. Às vezes eu ainda sinto a sombra do passado, mas estou aprendendo a lidar com isso, confessou Mariana, olhando nos olhos de Ana. A conexão entre elas era palpável, e Mariana percebeu que estava se abrindo de uma forma que não fazia há muito tempo. Ana sorriu, compreendendo. É normal. O importante é que você está aqui, agora. E isso é o que realmente importa. Mariana sentiu um calor no peito, um reconhecimento de que havia encontrado uma nova amiga, alguém que a apoiava e a entendia. Os dias se passaram, e as aulas continuaram a fluir. Mariana começou a planejar um retiro de yoga em uma chácara em Atibaia, um lugar cercado pela natureza, onde poderia aprofundar a prática e a conexão com seus alunos. Ela estava animada com a ideia e decidiu compartilhar com Ana. Você gostaria de ir comigo? Seria uma ótima oportunidade para nos desconectarmos e nos reconectarmos com nós mesmas, sugeriu Mariana, enquanto arrumava os tapetes após uma aula. Ana aceitou com entusiasmo, e as duas começaram a planejar a viagem. Na véspera do retiro, Mariana estava nervosa. O estúdio estava em ordem, mas sua mente estava cheia de expectativas. Ao se encontrar com Ana para a viagem, ela percebeu que a ansiedade se dissipava. As duas riram e conversaram durante todo o trajeto, a estrada se desenrolando à frente como uma nova possibilidade. Chegando à chácara, o ar fresco e o canto dos pássaros a saudaram. Mariana sentiu uma onda de tranquilidade. Estamos em casa, disse ela, sorrindo para Ana. A amizade dela se fortalecia a cada momento, e Mariana percebeu que estava pronta para abrir seu coração